Então, agora a gente vai entrar, então, na parte da física quântica em si, tá? Nós vamos entender o conceito da física quântica, como ele se deu, né, através do experimento da dupla fenda. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse experimento da dupla fenda. Tem vários vídeos no YouTube explicando, na escola talvez alguns já tenham ouvido alguma coisa, né, que nos estudos mais recentes, tá? Porque nos mais antigos não se tinha muita notícia sobre isso, né? Porque a física quântica ela é recente, bem recente, tá? A Márcia Pado está dizendo que sim. Maravilha, Márcia, então vai ficar fácil o entendimento, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Fenda única. Então, os cientistas, então, começaram a fazer experimentos para entender a energia, entender como que funciona o átomo e etc. Então, para isso, eles fizeram... O primeiro experimento que eles fizeram foi pegar aí uma placa, né? Fazer um corte nela, né? Uma fenda, como vocês estão vendo aqui, né? E atirar através dessas fendas algumas bolinhas de qualquer material, né? Que seja. Pode ser bolinha de ping-pong, pode ser bolinha de metal, o que seja. Atirar sobre essa fenda bolinhas, tá? Essas bolinhas, eles queriam ver o comportamento dessas bolinhas ao serem atiradas nessa fenda, tá? Como já era esperado, algumas bolinhas atravessaram a fenda e atingiram a parede lá no fundo, na mesma direção da fenda, tá vendo? E algumas bolinhas ficaram pelo caminho, né? Porque acertaram a borda aqui da fenda e não conseguiram passar. Ok, isso é esperado. Esse movimento da bolinha é um movimento de uma partícula, né? O movimento da matéria em si, né? Ela se comporta dessa forma. Uma partícula se comporta dessa forma, conforme esperado, né? Ela atravessa ali e vai acertar a parede na mesma direção da fenda, ok? Esse foi o primeiro experimento feito, né, pelos físicos, com as esferas. Aí, eles falaram assim, então, bora, vamos tentar agora abrir uma nova fenda nessa placa. Então, eles abriram uma segunda fenda, né, e continuaram jogando bolinhas. Essas bolinhas, da mesma forma que no primeiro experimento, algumas atravessaram as fendas, outras ficaram pelo caminho, né? As que atravessaram atingiram a parede lá no fundo, na mesma direção das fendas. Ok, mais uma vez, conforme esperado, né? Esse movimento que a bolinha faz, tanto no primeiro experimento quanto nesse segundo experimento, foi o esperado, são movimentos de partícula, tá? Movimentos da matéria. Ok? Ok. Então, eles foram aprofundar um pouquinho mais. Agora, eles queriam ver como que funcionaria esse movimento em ondas, né? Tirando um pouco da matéria, né? Entrando mais na questão da onda. Eles, então, mergulharam essa placa com uma fenda só, primeiro com uma fenda, né? Na água, e fizeram algum movimento na água para empurrar a água, né? Para que a água se movimentasse, para ver como que a água ia se comportar. Então, eles fizeram um movimento ali atrás dessa placa aqui, fizeram um movimento na água para fazer ela se movimentar e ver como que ela se comportava ao passar pela fenda. Então, a água passava pela fenda, né? Criava aqui algum movimento de onda, né? Na direção da fenda e atingia a parede lá no fundo de uma forma mais intensificada na região central aqui da onda, né? Que seria a região da mesma linha da fenda. Ok? Ela foi se amplificando, mas de forma mais forte, ela atingiu nessa linha aqui, que é a linha da fenda. Ok? Mais uma vez, era o que os cientistas esperavam. Um movimento de onda. Isso, diferente da bolinha, que agia como matéria, como partícula, agora nós estamos vendo um exemplo de como age um movimento de onda, tá? Isso aqui é um movimento de onda. Aí eles também fizeram uma dupla fenda com a água, tá? Então, abriram mais uma fenda aqui, fizeram duas, fizeram um movimento com a água aqui para fazer a água se movimentar, para ver como que a água ia passar por essas duas fendas. A água passou pelas duas fendas, criou então duas ondinhas aqui, né, em cada fenda, por onde ela passou. E essas duas ondinhas começaram a convergir entre si. Tá vendo o exemplo aqui que eu coloquei uma imagem aqui de como é quando duas ondas se misturam, tá? Elas criam um movimento que a gente chama
de modelo de interferência, tá? Na ciência é chamado de modelo de interferência. Então, se criou aqui, ó, várias outras ondas a partir dessas duas ondas aqui. Criou-se um modelo de interferência, né? Então, na região central, criou-se uma linha aqui onde batia a água mais forte, mas teve outros pontos secundários onde a água também batia de forma forte, tá? Então, criou-se, então, aqui, em vez de duas linhas, igual na bolinha lá, quando se jogava a bolinha, ela acertava a parede nas duas direções das fendas e só, né? Com a onda, não. A onda, ela começou a acertar, ganhar vários pontos onde ela acertava a parede com uma certa intensidade, sendo o centro a intensidade maior, tá? Então, mudou. Não, diferente do primeiro experimento, do segundo experimento de dupla fenda, né, da dupla fenda da partícula, ou seja, da bolinha sendo jogada, onde criou-se só dois traços na parede, agora criou-se, então, vários traços na parede. Todos os pontos onde a água convergia, né, criava aí uma conexão, uma interferência, e aí ficava mais forte e batia na parede, tá? Esse é o movimento de onda com duas fendas, tá? Ok. Agora, os cientistas falaram assim, ok, vamos testar, antes de falar da próxima parte, né, para vocês entenderem. Então, o movimento de partícula é o quê? Quando com duas fendas, as bolinhas, né, ou que seja movimento de partícula, vai acertar a parede lá no fundo com duas fendas, tá? E o movimento de onda, ele vai acertar com duas fendas lá no fundo várias linhas por conta dessa convergência das ondas, tá? Então, esse é o movimento de uma partícula e esse é o movimento de uma onda, tá? Só para ficar claro antes da gente ir para a próxima parte. Aqui, aí os cientistas foram além e começaram a enviar os elétrons, né, para atravessar a fenda, né? Então, eles pegaram, lembra dos elétrons, aqueles que ficam orbitando o átomo que tem carga negativa, né? Então, uma escala microscópica, eles começaram a disparar elétrons, né, através de uma fenda, de uma única fenda, né, para ver como os elétrons se comportariam, né? E com uma fenda, eles também atingiram a parede lá no fundo, na mesma linha da fenda, tá? Que categoriza, então, que o elétron é uma partícula, né? Agiu como uma partícula aqui nesse exemplo. Lembra que eu falei que a partícula, ela acerta na mesma linha da fenda, tá? Mas ainda não comprova que é uma partícula. Vamos usar a segunda fenda para ter certeza. Vamos lá. Aqui, na segunda fenda, no primeiro comportamento do elétron, eu não trouxe a outra imagem aqui, mas quando abre uma nova fenda, eles também continuaram disparando os elétrons, tá? Disparou os elétrons e eles foram conferir depois e viram que ao invés de ter uma fenda, lá na parede lá atrás, ter só dois locais onde o elétron atingiu, que seria na direção das fendas, né, que seria o movimento esperado de uma partícula, né, de uma matéria, o elétron mudou de comportamento, ele começou a agir como onda. Lembra do exemplo da onda na água? Quando passava pelas fendas, interagia entre si ali, né, criava aquele modelo de interferência, e aí ao tocar a parede, criava várias linhas. Esse é o movimento de onda. Mas aí eles ficaram com a dúvida, o elétron, ele é uma partícula ou ele é uma onda? Né? Que ficou essa incógnita na cabeça dos físicos, dos cientistas, né? Eles não conseguiam entender. Deixa eu ver só qual que é o... Ah, tá certo. Opa. Aqui. Então, daí o que aconteceu? O que eles fizeram? Eles falaram assim, então, peraí, vamos lá e vamos olhar direito como que esse elétron está se comportando, porque para ele fazer isso, ele teria que, após passar a fenda, eles interagiam entre si ali, se bagunçavam e acertavam a parede. Mas como que acontece isso?
não conseguiam entender. Aí o que que eles fizeram? Eles foram e falaram assim, vamos olhar como que o elétron faz essa trajetória. Então, eles foram lá e começaram a observar o elétron, porque antes eles não observavam, eles paravam, depois eles iam olhar o resultado. Agora eles foram lá observar todo o trajeto do elétron. Quando eles foram observar o elétron fazendo esse trajeto, o elétron mudou de comportamento. Ele não mais atingiu a parede em todos os locais, começou a atingir a parede como partícula, ou seja, apenas na direção da fenda. Aí os cientistas ficaram malucos. Mas como assim? Agora mesmo a gente estava lá, não estava observando, o elétron foi e atingiu a parede lá no fundo como uma onda, ou seja, em várias direções. Agora a gente parou para observar, o elétron agiu como partícula e acertou só nos locais das fendas? Como isso? Eles ficaram malucos tentando entender e não conseguiam entender, né? Aqui no exemplo vocês estão vendo, ó, quando eles observavam, o elétron agia como partícula. Quando eles não observavam, o elétron agia como onda. Por que isso? Né? Ainda aqui nesse exemplo, eles fizeram um outro teste. Eles começaram a disparar o elétron aqui. Falei assim, então tá, então aqui o que pode estar acontecendo? O elétron, depois de passar pela fenda, eles interagem entre si e criam esse efeito. Então vamos disparar um elétron de cada vez. Porque um único elétron não tem como ele interagir com outro elétron. Né? Ele está sendo um de cada vez, ele tem que ir bater na parede. Né? Então vamos fazer um de cada vez para ver se vai dar certo. Mesmo fazendo um de cada vez, quando eles não observavam, o elétron se comportava como onda, e quando eles observavam, se comportava como partícula. A única coisa que mudou desse aqui para esse foi o olho do observador, ou seja, se tinha alguém olhando ou não tinha. Como isso? Isso bugou a mente dos cientistas. Os cientistas, os físicos, de uma maneira geral, eles são muito materialistas, eles gostam de coisas concretas e físicas, né? Coisas que são plausíveis, explicáveis. Eles têm muita dificuldade de entender coisas que são mais superficiais ou subjetivas, né? Como isso. E aí eles ficaram por muito tempo debatendo, quebrando cabeça para entender isso, né? Aí a única conclusão que eles tiveram é que, na verdade, o elétron ele não é nenhuma partícula, nenhuma onda, ele é as duas coisas, ele é onda e é partícula ao mesmo tempo. O que muda é apenas o olho do observador, determinando o seu comportamento, dando origem ao que eles chamam de a função de onda, ou o colapso na função de onda, tá? Então, quando o observador observa, né, há um colapso na função de onda, o elétron muda de comportamento e age conforme o esperado, vamos dizer assim, né? Conforme a partícula. Se não tem ninguém olhando, ele age como uma onda, ok? Então, fizeram o mesmo experimento, como eu falei aqui, né? Estou lendo aqui embaixo, com um elétron de cada vez, porém o resultado foi o mesmo, tá? Aí, isso aqui, né, para vocês entenderem que o elétron, na verdade, ele é uma consciência que interage com outras consciências. A gente vai entender isso aqui daqui a pouquinho mais a fundo. Aí começou, a partir desses experimentos, você que se deu origem à física quântica, tá? Mas vamos lá, vamos continuar, que na frente vai fazer mais sentido.